arquivo. Entrou? Entrou. Amplia ele para aparecer só ele. Ok. Entrou, claro. Bom, gente, vamos lá? Vamos lá, então. Bom, Nabil, a palavra é sua, fica à vontade. A gente, em torno de uma hora e meia para a gente conversar, para você apresentar, e depois a gente conversar, abrir discussão. Obrigado pela disponibilidade mais uma vez. Vamos lá. Bom, prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite do Instituto Federal. Eu vou aqui falar um pouquinho hoje, né? Eu primeiro vou me apresentar aqui, né? Sou Nabil Bonduque, sou professor da USP, de planejamento urbano. Há muito tempo eu venho trabalhando com a questão da habitação, a questão do desenvolvimento urbano. Fui relator do Plano Diretor de São Paulo durante 2 oportunidades. E eu queria hoje conversar com vocês um pouco sobre o futuro das cidades no Brasil, o futuro de São Paulo, né, a partir da nossa experiência do Plano Diretor de São Paulo, que é uma experiência extremamente importante, mas que cada vez mais ela também é uma experiência que requer uma revisão em função das mudanças que vem acontecendo no país e no planeta. Eu fui relator em 2002 do Plano Diretor, foi um momento muito importante, foi um momento que nós introduzimos todos os instrumentos da reforma urbana, né, que estavam contemplados no Estatuto da Cidade. Mesmo assim, muita coisa não pôde ser implementada, porque precisava de leis específicas. Em 2014, isso foi aperfeiçoado, né? E agora nós vamos ter uma revisão em 2021. Né? Então, o que eu vou apresentar para vocês hoje, eu vou falar um pouco do Plano Diretor, trazendo algumas questões importantes de sustentabilidade urbana, questões de perspectivas da cidade, mas, ao mesmo tempo, eu vou também falar com vocês sobre questões que são de caráter geral, né, para que a gente possa fazer uma revisão do Plano Diretor atualizada em função das questões que hoje estão preocupando o planeta como um todo. Né? Bom, no planeta, e eu começo por aqui, né, o futuro da humanidade são as cidades. Né? Vocês vão ser urbanistas, né, arquitetos urbanistas, e isso significa que nós vamos ter que tratar da questão urbana de uma maneira ampla daqui para frente. Eu acho que os profissionais que hoje estão se formando, que vão atuar até o fim do século, vamos falar assim, até o fim desse século, eu acredito que vocês nasceram no começo desse século e vão viver até o fim dele, né? Nós vamos enfrentar aqui problemas e desafios muito importantes daqui para frente. Né? Então, a gente começa aqui mostrando como evoluiu a população do mundo e depois falar como evoluiu a população das cidades. Né? Então, o planeta ele levou, né, praticamente desde o seu início até 1980, aliás, 1800, né, depois de Cristo, para chegar em 1 bilhão de habitantes. Depois levou mais 130 anos para chegar em 2 bilhões de habitantes. Depois, em pouco mais que 30 anos, chegou em 3. Né? Depois, em 15 anos, menos de 15 anos, ele chegou em 4. Certo? Então, a gente percebe, né? Então, ele tinha 4 bilhões de pessoas em 80, mais ou menos, pouco antes de 80. Né? E de lá para cá, nós já temos 7, né, bilhões de pessoas. Então, a gente vê, né, a velocidade do crescimento da população mundial, e essa população é crescentemente urbana. Né? Então, aqui a gente vê em vermelho, né, o crescimento da população urbana no mundo. Aqui eu estou falando no mundo, né, não estou falando no Brasil. Né? No Brasil isso vai acontecer muito antes. Né? E a população urbana só ultrapassou a população rural no mundo na década passada. Né? Mais ou menos em 1907, 1908, aliás, 2007, 2008, né? Há pouco mais de 10 anos atrás. Né? E a população rural ela começa a se estabilizar. Né?
em nível mundial. E a população urbana no planeta ela vai continuar crescendo. Nós vamos chegar daqui a 10 anos com 5 bilhões de pessoas no mundo, né? E aqui a gente vê as grandes cidades do mundo. Nós vamos falar de São Paulo, falar muito de São Paulo aqui, principalmente, né? Temos que ver que São Paulo faz parte do rol das cidades que tem mais de 10 milhões de pessoas, né? Que não são tantas cidades do mundo que têm essa população. Na América Latina, nós temos só 4 cidades, a cidade do México, Buenos Aires, Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo disputa com o estado do México de ser a maior, são dos 25 milhões de pessoas, aliás, 22 milhões de pessoas vivendo na região metropolitana de São Paulo. E quando eu falo região metropolitana de São Paulo, é porque é um fato urbano único, né? A gente não pode separar isso em São Paulo, município dos outros municípios, né? Isso é uma administração administrativa, mesmo. Do ponto de vista de fenômeno urbano, ele é um fenômeno integrado de todas essas cidades. Bom, e vocês percebem que na Ásia, na África, né, principalmente, novas cidades grandes, né, chamadas megacidades, elas estão surgindo com muita velocidade e é um grande desafio para o mundo. Opa! O que aconteceu aqui foi para o final da palestra. Vou voltar aqui de novo. Bom, Bom, e aqui a gente vê como que isso acontece no Brasil, né? Esse fenômeno que aconteceu e está acontecendo nesse milênio no mundo, aconteceu no Brasil lá pelos anos 70. Né? Nos anos 60 para os 70, a população rural passou a se estabilizar e depois isso começou a ser declinante, enquanto que a população urbana continuou crescendo em níveis astronômicos. Nós temos hoje, né, hoje não, em 1910 nós tínhamos 160 milhões, hoje nós temos quase 170 milhões de pessoas vivendo em cidade. Então, o grande desafio da humanidade são as cidades, né, e esse é o grande desafio da sustentabilidade para a gente poder pensar as cidades do futuro. Né? Aqui tem um conjunto, né, de desafios que estão colocados para nós, que são os desafios que nós já enfrentamos no plano diretor de São Paulo. Né? Quando nós fizemos a revisão em 2014, né, grande parte desses desafios que estão colocados aqui já estão colocados em São Paulo, assim como estão colocados para todas as cidades. Então, se a gente quiser ter uma visão planetária, nós não estamos nos referindo exclusivamente para São Paulo, embora, claro, que São Paulo tem especificidades. Né? Então, quais são esses desafios? Primeiro, a desigualdade e a segregação socioterritorial. Né? Esse é um problema central das nossas cidades. Aliás, é um problema central de São Paulo também. Com exclusão habitacional e ocupação de áreas inadequadas. Exagerada expansão urbana horizontal. As áreas rurais, né, como reserva para a expansão urbana. Ou seja, as áreas rurais que são fundamentais para a provisão de alimentos para essa população urbana, ela é tratada como uma espécie de reserva, ou seja, uma reserva imobiliária, porque, obviamente, uma área urbana vale muito mais um terreno urbano do que aquela terra rural. Né? Então, a expansão urbana, ela precisa ser controlada nesse processo, né? Porque ela gera processos especulativos, como nós vamos, né, mostrar mais para frente. A especulação com a terra, ela se dá, né, deixando imóveis ociosos bem situados na cidade, vazios, e com isso vai se gerando um processo de valorização imobiliária, que interessa para os proprietários, interessa às vezes para o mercado imobiliário, mas não interessa para o interesse público. Porque a cidade, quanto mais ela se estende, mais é necessário estender os serviços públicos, mais é necessário também, mais se gasta tempo com mobilidade, com transportes, né? E isso é um problema crucial nas nossas cidades. Um quarto desafio é a mobilidade baseada no automóvel, tá certo? Isso precisa ser alterado, né? Mas essa cidade que cresceu no século XX, ela cresceu, né, privilegiando o automóvel sem dar o determinado,
a prioridade necessária para o transporte coletivo. A gente pode ver nossas cidades, só muito recentemente, né, e o plano diretor foi importante para isso, passou a destinar faixas exclusivas para ônibus, né? Isso está diretamente ligado a essa prioridade ao automóvel. Inadequada gestão de resíduos sólidos, né? Nós geramos resíduos de maneira exagerada, né, com custos elevados, né, e isso gera problemas seríssimos do ponto de vista ambiental, além do custo econômico, que né, o custo para as cidades, que é a necessidade de coletar e tratar os resíduos sólidos. Desperdício energético, né, outra questão fundamental. Por exemplo, nas nossas cidades ainda, a maior parte delas não trocou o seu parque energético para lâmpadas LEDs, que são lâmpadas que consomem menos energia. O impacto disso é totalmente inadequado, porque isso significa mais, né, necessidade de geração de energia, e isso gera impactos ambientais muito fortes. Gestão inadequada de resíduos dos recursos hídricos, né? Poluição de mananciais, poluição dos córregos dos rios, né? Impermeabilização do solo, que é o item seguinte, né? O que gera, por sua vez, enchentes, porque os fundos de vale são impermeabilizados e não absorvem a água como é necessário, né? Então, esses impactos ambientais na urbanização são imensos. No ar, em função de uma mobilidade que utiliza diesel e combustível, combustíveis que não renováveis e combustíveis que poluem o meio ambiente, a água que é poluída por falta de tratamento de esgotos, as áreas verdes que são destruídas, a drenagem da cidade que é inadequada, porque os fundos de vale são ocupados, né, e deixa de existir o equilíbrio entre áreas ocupadas e áreas livres, com a ocupação de áreas que deveriam ser destinadas ao meio ambiente. Tudo isso, né, tem como consequência o aquecimento global, o crescimento de eventos extremos, que a gente está vendo na nossa cidade, chuvas muito intensas, secas, né, processos que vão se agravar daqui para frente. A produção agrícola, até pelo fato de que as cidades vão se expandindo sem reservar áreas agrícolas, que é o chamado cinturão verde no seu entorno, a produção agrícola vai ficando cada vez mais distante do centro de consumo, e nós temos uma baixa, né, capacidade de investimento para gerar as despesas crescentes, né? Então, é comum falar que os prefeitos não têm recursos para enfrentar todos esses problemas, principalmente porque tem baixa capacidade de gestão e as políticas são inadequadas, né? E nós sofremos com essa situação, né? A situação de, né, uma cidade segregada, separada, né? Aqui parece um fosso, né? Mas às vezes são muros, né, que separam uma cidade bem equipada, uma cidade adequada, né, como se costuma dizer, né, uma cidade como São Paulo e outras cidades brasileiras, elas têm uma Suíça e uma Uganda, né, ou seja, uma cidade muito desenvolvida, muito qualificada, em pequenos pedaços da cidade e lugares absolutamente abandonados. Por outro lado, nós temos essas mudanças climáticas que são problemas que vão impactar cada vez mais a vida no planeta, né? O aquecimento global gerado principalmente por conta principalmente do desmatamento, das emissões, né, de combustíveis não renováveis, de CO2, né? O metano, que é aquele gás que, né, que sai dos resíduos sólidos inadequadamente dispostos, tudo isso gera um aquecimento global, que é gravíssimo, né, que gera o derretimento das geleiras, e aqui em São Paulo, né, no inventário das emissões de carbono, que é, né, de carbono e de metano, que são os principais gases que geram o aquecimento global, nós vamos perceber que 61% é gerado pela mobilidade, né? Então, daí a importância de enfrentar o problema da mobilidade das nossas cidades, 15% resíduos, 20% por energia, né? Sem contar a questão de mobilidade,
e 4% dos outros. Então, a gente percebe que enfrentar a questão da mobilidade da cidade, que está ligado a todas as questões urbanas, é absolutamente fundamental, né? Além da questão energética, a questão de resíduos. As consequências disso para as cidades e para as cidades do planeta como um todo são gravíssimas, né? Aqui a gente vê, por exemplo, né, o furacão Katrina, que é um dos exemplos desses eventos extremos que atingiu New Orleans, nos Estados Unidos, né, gerou a necessidade de 500 mil pessoas abandonarem New Orleans, né, e que foram deslocados. Os deslocamentos de população, por conta dos eventos climáticos, é cada vez mais intensa no mundo, né? A gente vê, por exemplo, a população africana que vem cada vez mais para o Brasil, né? A população, por exemplo, do Senegal, né? A população da chamada região do sub-Saara, ou seja, ao sul do Saara, é porque nós estamos vendo o deserto avançar, né? Regiões que eram antes férteis passam a ser secas e a população é expulsa, né? Então, a gente também vê essas levas enormes de população da africana que se dirige à Europa, ela também é causada por esse mesmo fenômeno de abandono do campo, né, na África, que é um país, que é um continente ainda majoritariamente rural, né, e se deslocando para outras regiões do planeta, né, e isso vai ser cada vez mais crescente. Aqui a gente vê o caso de Florianópolis no ano passado, né, onde né, esses eventos extremos causam enchentes desse tipo, todo ano a gente vê, e aqui é São Paulo, né, aonde a gente vê aqui uma avenida de fundo de vale, né, que deslocou, levou automóveis. Esse ano nós tivemos uma grande, né, isso aí é o ano passado, esse ano tivemos uma grande enchente no Vale do Pinheiros, que não acontecia há muito tempo, que inundou-se a GESP, a Vila Leopoldina, várias regiões. Isso consequência de, por um lado, uma urbanização inadequada, por outro, eventos extremos que não são causados apenas pela urbanização inadequada, mas a urbanização afeta. Não só a urbanização afeta, como também os desmatamentos, como nós estamos vendo na Amazônia, as queimadas do Pantanal e da Amazônia, são exemplos, né, de eventos que vão gerando problemas cada vez piores. Bom, e a nossa grande questão é como qualificar cidades a baixo custo, ampliando a capacidade de investimento, enfrentando esses desafios ambientais, urbanos, sociais, num país que está em crise econômica e crise de gestão. Essa é uma questão fundamental para quem vai pensar o planejamento da cidade, né? E se nós não mudarmos o nosso modelo de desenvolvimento urbano, nós não vamos enfrentar esse problema, né? Muita gente fala em cidade inteligente, né? E aí mostra alguns exemplos, né? Como, por exemplo, essa cidade na Coreia do Sul, né? Que parece uma maravilha, né? Mas isso não é, né? E essa discussão de cidade inteligente é uma questão que está muito presente, né? Nas nossas... está muito presente em alguns debates urbanos, né? Tudo controlado pela internet, né? Semáforos controlados por sensores, né? Só que isso aqui certamente não é um modelo para nós, né? Ela custou cerca de 40 bilhões, né, em investimentos, com 67 mil habitantes, né? Não é um modelo para cidades brasileiras já implantadas, né? Nós temos que pensar outras coisas. Primeiro que nós vamos pensar cidades do zero, né? As nossas cidades já cresceram, né? Talvez na época de Brasília a gente poderia pensar, né? Na época que Brasília foi planejada, podíamos pensar cidades do zero e gerou muitos problemas, né? Mas nós temos que pensar soluções para as nossas cidades, soluções mais sustentáveis, e soluções para enfrentar, né, os problemas urbanos com planejamento, né, com planejamento urbano, né? É uma falsa crença de que basta inserir tecnologia para tornar uma cidade inteligente, né? A tecnologia, ela é uma necessidade, mas as cidades, elas precisam ser planejadas de forma participativa e precisam utilizar, né, a capacidade de gestão dos próprios cidadãos, né? Esse é um dos principais desafios que nós temos, né? Nós precisamos, por exemplo,
né, enfrentar a questão da infraestrutura urbana. As cidades brasileiras, elas cresceram sem planejamento, né, e não tem altos recursos para fazer altos investimentos, né? Então, nós precisamos pensar outras soluções que não são essas, e por isso que nós temos aqui um conjunto de propostas, né, para enfrentar as cidades brasileiras num futuro sustentável, né? São propostas que nós adotamos do Plano Diretor de 2014, mas que nós precisamos agora radicalizar essas propostas para a revisão do Plano Diretor. Em primeiro lugar, né, gerar uma cidade compacta, ou seja, aproveitando melhor as áreas servidas de infraestrutura, ocupando os imóveis ociosos, aproximando a habitação do trabalho e contendo o crescimento horizontal das cidades, né? Ou seja, fazer com que a cidade cresça para dentro, né? Nós precisamos de uma zona rural próxima e produtiva, né? Gerando uma agricultura periurbana e urbana, né? Planejar a expansão urbana, quando ela tiver que acontecer, ela ser feita a partir, né, de uma expansão urbana planejada, né, criando uma base urbana sustentável. Equilibrar as áreas edificadas e os espaços livres, criando parques e preservando os fundos de vale, mudar a lógica de mobilidade, né, usando veículos de modo compartilhado, né, e garantindo prioridade para o transporte coletivo, mobilidade ativa, que é bicicleta, a pé, e racionalizando o uso do automóvel, garantir espaços públicos ocupados e seguros, e equipamentos sociais multiuso, de modo que a gente possa aproveitar melhor os nossos equipamentos, ter fontes limpas e renováveis de energia e racionalizar a energia nas cidades, trabalhar com o princípio dos 5 R's e do lixo zero, repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar os resíduos e racionalizar e reutilizar a água. Aqui a gente vê exemplos, né, de como a gente pode pensar uma cidade compacta. Esse é um objetivo importante do Plano Diretor de São Paulo, e que significa dar o melhor aproveitamento para o solo urbano, ao mesmo tempo que se garante não só áreas livres junto a essas áreas mais adensadas, como a preservação de áreas de interesse ambiental. Então, aqui a gente vê, por exemplo, esse edifício, aqui na Avenida Paulista, né, que ele, né, é um edifício vertical, numa área de alta densidade, mas que garante o que a gente chama de fruição pública do térreo, né, aumentando, portanto, as áreas que são livres do fruto público no entorno de áreas muito adensadas, né? E à direita vocês veem aqui, né, a região de Mananciais, né, junto às represas no sul do município, e quanto mais eu conseguir garantir que os usos urbanos estejam mantidos na área urbana estrito sensu, eu vou evitar a dispersão urbana na cidade. Vocês devem ter visto recentemente, né, que estão acontecendo muitos loteamentos clandestinos e irregulares nas zonas de mananciais. Isso precisa ser combatido, né? A nossa legislação, inclusive, não permite. Aqui é um outro exemplo, né, de, né, como se pensa numa cidade compacta, né? Vocês veem aqui uma série de edifícios e uma série de estacionamentos sem ocupação no térreo, né? Sem ocupação nenhuma, né? Só o estacionamento do térreo, né? Obviamente, esse tipo de terreno, que é um terreno que está ocioso, né, ele pode estar aproveitado para estacionamento, para poder ter uma renda, mas, na verdade, ele não está usufruindo dos benefícios urbanos que essa região tem. Ele está aqui, na verdade, aguardando uma valorização para poder ser ocupado no futuro. E isso aqui significa uma deseconomia urbana, né? Então, a ocupação desses terrenos é absolutamente fundamental, principalmente porque São Paulo, né, o centro expandido de São Paulo, que é a região que fica, né, em 5 subprefeituras, né, Sé, Pinheiros, Lapa, Vila Mariana e Moca, nós temos aí 70% do emprego, né, e apenas 20% dos moradores. Portanto, trazer habitação para perto do emprego é absolutamente fundamental. E aqui a gente vê uma outra área
que é exemplo de áreas que podem ser reabilitadas com muito melhor utilização. Isso aqui é hoje o chamado, né, bairro do Tamanduateí, que é a região entre a Moca e o Ipiranga, Vila Prudente, que são regiões muito bem situadas na cidade, com transporte coletivo, com metrô, com trem, né, mas que tem uma baixa ocupação, né, e que podem serem dados usos sociais para essas áreas subutilizadas, evitando sua expansão horizontal. E aqui a gente vê um outro exemplo, um terreno vazio, né? Hoje esse terreno já está destinado para habitação, embora esteja faltando investimentos, fica no Belém, do lado da estação de metrô, né? E um terreno que inclusive era um terreno público, né? E que está, né, muito bem situado na cidade, mas totalmente ocioso, vazio e, evidentemente, é uma região que pode ter muito mais ocupação. Vocês veem que aqui toda a orla ferroviária é uma área com muito potencial de ocupação, né, que exatamente significa, né, a busca de adensar a cidade onde ela tem infraestrutura para evitar que ela se expanda horizontalmente e comprometa o meio ambiente. Por isso que o plano diretor estabeleceu o adensamento junto aos eixos de transporte coletivo de massa. Então, aqui vocês veem, esse é um exemplo teórico, teórico e prático, na verdade, que é um pedaço da cidade no entorno da estação de metrô, na direita, e na esquerda aqui um corredor de ônibus estruturado à esquerda, e esses quarteirões que estão marcados aqui em cinza mais escuro são aqueles que, pela regra estabelecida no plano diretor, eles podem ter maior adensamento, ou seja, eles podem ter um coeficiente 4, podendo, dessa maneira, ter um maior adensamento e aproximando a moradia ou o trabalho do transporte coletivo para exatamente mudar o padrão de mobilidade da cidade. E aqui, mostrando um prédio que é amplamente conhecido por todos, mas é como se pode pensar uma cidade mais compacta com qualidade urbana, qualidade de vida. Isso tem muito a ver com a arquitetura, e aqui nós estamos falando exatamente dessa relação entre urbanismo e arquitetura. Então, o Nacional, que ele está hoje exatamente no que seria um eixo de transporte coletivo de massa, está do lado da estação Consolação no metrô, e ele tem no mesmo edifício, você tem habitação, você tem escritório, você tem comércio, você tem cinema, você tem estacionamento no subsolo, tem comércio na rua, então, e tem fruição pública no térreo, que é você poder circular pelas galerias do interior do prédio. Então, de certa maneira, a concepção do plano diretor por esse processo de ocupação dos chamados eixos de transporte coletivo está muito espelhada no que é esse edifício. É um edifício que tem fachada ativa é a abertura dos prédios para a cidade, com comércio que gera uma calçada mais povoada, você tem uso misto que permite que as pessoas possam morar e trabalhar ou ter lazer próximo delas, não quer dizer que ela vai morar e trabalhar no mesmo prédio, claro que se isso acontecer é uma maravilha, mas você está aproximando o trabalho do emprego, porque você está adensando nessa região, e também você tem, inclusive, a possibilidade de recuperar a parte do solo numa laje, num jardim suspenso, sobre a laje da base, onde o edifício está construído, o que pode gerar uma área de lazer para os moradores do prédio. Não é o caso do Fundo Nacional, mas que poderia estar gerando. Então, esse modelo é um modelo extremamente interessante, porque ele é um dinheiro que cria a permeabilidade entre a cidade e os edifícios, como a gente vê nessas galerias que penetram dentro do conjunto nacional, e dessa maneira você tem também uma outra coisa muito importante, que é o povoamento das ruas, que é uma outra diretriz importante. Como a gente percebe, nós estamos falando de uma questão articulada. Eu estou aqui, de repente, dentro do edifício, onde está tudo construído, mas eu estou falando ao mesmo tempo do meio ambiente, porque eu estou falando de uma cidade compacta que está preservando, o que pode estar preservando áreas livres, áreas verdes, ou a sua zona rural, pela maior concentração de atividades no mesmo edifício. Evitando isso aqui
é um contra-exemplo do que eu estou falando. É uma ocupação dispersa da cidade, né? Uma ocupação especulativa. Então, no meio de uma zona rural, uma zona que deveria estar sendo aproveitada para o uso agrícola, se faz né, um loteamento urbano, ou até um conjunto habitacional, como vocês estão vendo aí, né, um conjuntinho habitacional fora da cidade, que deixa um espaço vazio entre essa nova ocupação e a cidade já consolidada. Obviamente, esses terrenos no entorno desse loteamento vão se valorizar com o tempo, né, gerando processos especulativos e fazendo com que a cidade se estenda horizontalmente. Quanto mais ela se estende, mais a necessidade de levar infraestrutura, transporte coletivo e a população, né, sofrendo mais com o tempo de deslocamento, né? E, por outro lado, né, a gente vê essa outra realidade, que é a realidade da ocupação espontânea e sem qualidade, que, por falta de projeto e de política habitacional, acaba acontecendo. Isso é um contra-exemplo do que nós estamos falando, ou seja, uma grande área ocupada, totalmente impermeável, sem área verde, sem áreas para equipamentos, e isso gerando, então, problemas sociais, problemas ambientais e problemas que vão, né, efetivamente comprometer, né, a vida nessas cidades, né? Aqui, por exemplo, a gente vê esse tipo de ocupação chegando na beira da represa Guarapiranga, né, que evidentemente é um recurso natural absolutamente precioso. 25% da água consumida no município de São Paulo é da Guarapiranga, né? E quanto mais esse processo de ocupação acontece, mais prejuízos para a qualidade da água e, evidentemente, mais custos, né? Seja para tratar a água, seja para trazer água de distâncias mais longas, como o governo do estado, a Sabesp, acabou por fazer quando teve a crise hídrica de 2014, né? Obviamente, né, se essa política de ocupação do entorno da cidade se mantém, nós vamos perder a zona rural, né, no entorno das cidades. Então, a proposta do Plano Diretor de São Paulo, e que nós temos que radicalizar agora na sua revisão, é de manter e valorizar, né, a zona rural, né, e estimulando, né, a agricultura familiar, a agroecologia, né, para você ter alimentos saudáveis para serem consumidos na cidade. A sustentabilidade está ligada a muitos aspectos, mas inclusive esse, né, de eu poder ter um alimento próximo de onde eu vou consumir, né? Infelizmente, não basta só existir uma legislação, né, como já está prevista no plano diretor, porque ocupações estão sendo feitas nessas regiões irregulares. Nós precisamos também ter fiscalização, nós precisamos colocar no nosso plano diretor, na sua revisão, mecanismos de penalização para o executivo, para os prefeitos, para os secretários, para o governador, que não combatem a ocupação irregular dessas áreas, né? Bom, também isso é possível, né? Quer dizer, cada vez mais começa a se desenvolver outras ideias de produção de alimentos, por exemplo, fazendas verticais, né, que é uma proposta que tem sido bastante discutida, implementada, que pode fazer com que a gente comece a gerar alimentos cada vez mais dentro da cidade. A discussão sobre a agricultura urbana, ela está na ordem do dia e ela é extremamente importante. Bom, para enfrentar esse problema na moradia, né, tem uma questão que é fundamental, que eu queria trabalhar com vocês, e diz respeito à necessidade de se garantir o direito à cidade para quem tem necessidade de habitação. O que é direito à cidade? É os governos garantir, né, subsídio à terra, o acesso à terra, infraestrutura, urbanização, equipamentos sociais e financiamento para a construção das moradias, né? Ou seja, se a gente quer evitar que a cidade cresça de maneira inadequada, que se criem novos e novos loteamentos e ocupações irregulares, nós temos que ter alternativas de habitação, né? E para isso é fundamental
que exista uma ação do poder público. Então, o plano diretor de São Paulo, ele vai estabelecer zonas especiais de interesse social, que são áreas reservadas para habitação. É claro que o plano diretor não tem o poder de mudar o direito de propriedade, o direito de propriedade está garantido pela Constituição, mas a gente pode, e está na Constituição também, garantir a função social da propriedade, né? Então, assim como eu posso penalizar, e o plano diretor já penaliza, terrenos ociosos no meio da cidade, para que eles sejam ocupados, nós podemos destinar terrenos exclusivamente para habitação de interesse social. E aí, então, através da ação do poder público, garantir acesso a essas áreas urbanizadas, que nós já vimos, e subsidiar a terra, subsidiar a infraestrutura, equipamentos sociais, né, assessoria técnica, dependendo da situação, né, e com isso você poder garantir aquilo que a gente chama a localização da população na área de habitação no interior da cidade. E a construção ser feita através de financiamento, né? Então, com isso, eu posso gerar uma produção habitacional, né, uma produção habitacional dentro das nossas cidades. Em cidades pequenas e médias, né, onde há espaço para ver loteamentos e autoconstruir a casa, né, nós podemos ter esses processos de autogestão, de autoconstrução de casas realizadas pela própria população, com subsídio ao acesso à terra e infraestrutura. E nas regiões metropolitanas, dos centros urbanos, aí nós vamos ter que ter construções mais verticalizadas, né, um subsídio maior de acesso à terra, né, mas dessa maneira conseguir garantir, né, um processo de organização da habitação para a população de baixa renda. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de outros lugares. Por exemplo, Bogotá, ela desenvolve um programa muito interessante, eu vou mostrar aqui, que é qualquer nova ocupação, né, expansão urbana. Essa expansão urbana ela é definida a partir de um planejamento feito pela própria prefeitura ou aprovado pela prefeitura, né, de modo que se organiza a terra, destinando áreas verdes, destinando áreas para equipamentos, e aí depois sobre essas áreas se constrói, né, de modo que você evite essa ocupação desordenada da terra, né, e consiga então compatibilizar a habitação de interesse social com áreas verdes, com áreas para equipamentos, né, em umas áreas mais verticais, outras áreas mais horizontais, e com isso gerar uma cidade onde o espaço da habitação está reservado. Bom, o plano diretor, né, mudando um pouquinho de assunto e falando mais da questão do equilíbrio entre áreas edificadas e áreas livres, ele coloca como um dos eixos fundamentais a chamada estrutura hídrica da cidade. O que é a estrutura hídrica? São as faixas ao longo dos rios, né? Se, por um lado, né, se defende o maior adensamento junto aos eixos de transporte coletivo de massa, ao longo dos eixos hídricos, né, dos córregos, dos rios, né, se defende a manutenção de áreas permeáveis, se possível, os chamados parques lineares, né, que são parques ao longo dos rios, se não algum tipo de caminho verde, ciclovias ao longo dos fundos de vale, com, preferencialmente, a redução da ocupação de solo, né? Isso é extremamente importante para evitar situações como vocês veem aqui. Essa aqui é a Avenida 9 de Julho, né? Na verdade, a Avenida 9 de Julho está sobre, né, um córrego, né, o Saracuza, né, que vai depois gerar o Engabaú. Aí vocês veem lá o MASP, lá no fundo dessa foto, né, o Saracuza nasce ali, mais ou menos naquela região, né, do MASP, né, e esse é um vale. E a ocupação inadequada da cidade, esse é o modelo de desenvolvimento urbano que foi implantado, fez com que se verticalizasse exatamente junto, né, ao córrego, sem reservar uma área verde, uma área livre, pelo menos uma faixa, que pudesse absorver, né? E não é por outra razão que muitas vezes essas áreas são áreas inundáveis
e áreas que, né, que geram problemas urbanos. A verticalização pode estar acontecendo, só que ela tinha que ter sido feita, né, com um distanciamento em relação ao fundo de vale. Isso é o planejamento, né? Uma cidade já está constituída, difícil reverter, mas outras áreas da cidade, ainda não verticalizadas, elas podem ser transformadas respeitando esses eixos hídricos. Ou, no caso, por exemplo, de favelas, né, que é uma outra questão importante do plano diretor, as favelas, a proposta para as favelas, para os loteamentos irregulares, é a sua regularização fundiária e a urbanização, e elas podem ser trabalhadas exatamente na reurbanização, liberando os fundos de vale, retirando moradias que estão em área de risco, que estão em áreas ambientalmente sensíveis, para poder gerar uma condição de moradia mais adequada, né, criando, então, uma recuperação, né, desses fundos de vale, com áreas de parques, com áreas livres, e atendendo a população no entorno em edifícios mais verticalizados. Né? Nós temos alguns exemplos onde esses fundos de vale foram efetivamente preservados, por exemplo, no Parque do Tietê, é um exemplo de uma área que foi preservada, né, o entorno da várzea, uma parte do entorno da várzea, não foi toda, né, tanto que nós temos, por exemplo, o Jardim Pantanal, né, que está na várzea do Tietê e que foi, né, ocupada, né, mas é um exemplo, né, num trecho, né, porque o outro trecho foi totalmente emparedado pelas marginais e no seu entorno totalmente ocupado. Então, são exemplos importantes, né, e eu vou aqui mostrar alguns outros exemplos no mundo, né, onde, né, se utiliza melhor os fundos de vale, as áreas de rio. Isso aqui é a cidade de Santo Antônio, nos Estados Unidos, né, onde você cria, então, nesses fundos de vale, parques, né, no meio da cidade, né, coisas que, né, muitas vezes aqui no Brasil não se faz, né, e se não garante essa ocupação ao longo dos rios, ao longo dos córregos, preservando áreas verdes. E aqui a gente vê, então, né, um exemplo, né, de uma urbanização de favela, né, onde uma área que era totalmente ocupada e que, através da urbanização, né, se criou. Claro que ainda, né, não tem aquela qualidade que nós vimos nos slides anteriores, mas pelo menos se criaram algumas áreas livres, né, se retirou a população de cima do córrego, com verticalização. Vocês estão vendo, as duas fotos têm, né, verticalização no entorno, né, dessa área verde, e com isso, então isso aqui é um exemplo, né, daquilo que deveria ser feito né, nas mais de 2.000 favelas da cidade. Urbanizar a favela, requalificar urbanisticamente, é quase uma reconstrução, né? Muita gente fala assim, isso aqui é um sonho, isso é uma utopia. Bom, pode até ser, se a gente olhar no curto prazo, né? Mas eu comecei aqui falando para vocês, né, que vocês vão trabalhar até o fim do século, né? Vocês vão se formar, ou estão se formando nos próximos anos, e vão trabalhar aí 50, 60 anos, né? Então, nós temos que pensar o futuro, e nós vamos pensar o futuro, né? Essas 2.000 favelas da cidade é objeto de trabalho dos futuros urbanistas, arquitetos, né? De nós também, né? Nós trabalhamos muito. Eu fui eu fui superintendente de habitação popular no governo da Luiza Erundina, já fazem 30 anos, e nós iniciamos os primeiros projetos de verticalização junto às favelas, exatamente porque era impossível urbanizar aquela favela, colocar infraestrutura, eram favelas muito densas sem verticalizar. As primeiras favelas que foram urbanizadas com algum tipo de verticalização, no caso eram blocos de 4 pavimentos, foi realizado naquela época, e para nós aquilo era quase uma utopia naquele momento. Estou falando de 32 anos atrás, 31 anos atrás, quando nós começamos esse trabalho, né? E obviamente, né, é um grande trabalho, e por isso que a gente sempre fala, nós temos poucos arquitetos, apesar de tanta gente se formando, se realmente houver, né, uma vontade política de enfrentar esses problemas, que são problemas que precisam efetivamente ser enfrentados nas cidades, né? Então, por que isso se relaciona com o plano diretor? Porque o plano diretor propõe, como uma das questões estratégicas dele, um dos objetivos estratégicos, urbanizar, regularizar loteamentos clandestinos e favelas, né? Então,
nós precisamos colocar em prática, porque o plano diretor é um instrumento que estabelece diretrizes, que cria instrumentos urbanísticos, mas ele só vai se realizar se tiver depois disso gestão urbana, ou seja, se tiver, por um lado, fiscalização da legislação que é criada, como nós vimos na zona rural do Mananciais, para fiscalizar esse tipo de ocupação, né? E, por outro lado, né, se tiver implementação, obras, né, como, por exemplo, obras de urbanização de favela, de produção de habitação, né? E isso é absolutamente fundamental se a gente quiser ter né, possibilidade de avançar, né, para ter uma cidade mais justa. Então vamos mudar um pouquinho do tema, sair do tema da habitação, do tema de ocupação, de uso do solo estrito a senso, mas vamos continuar nele mesmo ao falar do automóvel, né? Isso aqui é uma outra insustentabilidade, outros terrenos subutilizados, né? Aqui nós estamos numa área urbana, né? E nós estamos vendo aí o quê? Milhares, né? Dezenas de milhares de automóveis estacionados. São um cemitério, né? De automóveis, né? Ou são grandes estacionamentos de automóveis, né? Que impermeabilizam o solo e que, né, gera também um processo de sustentabilidade urbana, né? Sejam carros parados, né, estacionados, sejam parados, que estão parados nos congestionamentos, como a gente vê nessa foto da esquerda, né? Então, esse modelo, que é o modelo do século XX, é um modelo insustentável, né, para nossas cidades, né? Quanto mais carros, né, no passado, quanto mais carros tinha, mais se abriam vias expressas, túneis, viadutos, minhocões, né, até se chegou à conclusão de que isso não teria fim, certo? Então, nós precisamos mudar esse modelo, né? Mudar esse modelo significa, né, mudar o padrão de mobilidade das cidades, né? Um carro na cidade, cada um desses carros que estão vendo aí nessa avenida, que é a Avenida 23 de Maio, paralisada, né, cada um desses carros está transportando, em média, 1,4 passageiros, né? Ou seja, está transportando pouquíssima gente por metro quadrado, né? Que o carro ocupa. Um carro, ele ocupa pelo menos 30 metros estacionados, em média, e 60 metros, no mínimo, ele em movimento, né? Transportando 1,4 passageiros, né? Um ônibus transporta aproximadamente 50 vezes isso, tá? Então, né, não tem cabimento, como vocês estão vendo aí nessa foto, um monte de ônibus parado no meio dos carros, né? E é por isso que nós precisamos fazer uma verdadeira reforma urbana no viário da cidade, né? Uma reforma urbana que significa, né, fazer com que o viário da cidade ele possa ser melhor aproveitado, né, para que dessa maneira eu possa socializar o solo que é de todos, que é o espaço público. Então, por isso, as políticas, né, que precisam ser implementadas na mobilidade é de racionalizar o uso do automóvel. Ninguém falar aqui em proibir o uso do automóvel, porque o automóvel é uma necessidade, mas ele precisa ser usado com muita racionalidade, né? Inclusive porque o automóvel, né, e também a moto são altamente poluentes. Então, quando a gente fala de produção de CO2, né, de gases de efeito estufa, que afetam as questões climáticas, nós estamos falando de carros e de motos, e de ônibus também, né? Porque os ônibus também são muito poluentes. Mas os ônibus, pelo menos, estão transportando muita gente, né? Então, nós precisamos atuar tanto para racionalizar o uso do automóvel, né, como para mudar os combustíveis, né, a energia utilizada em toda essa frota de mobilidade, né? Muita coisa se avançou, né, nos últimos anos, né, reduzido com a melhoria dos motores, né? Tudo isso foi extremamente importante, né, principalmente dos motores de automóveis, mas nós precisamos ainda avançar mais. Vocês veem aqui, por exemplo, como que, né, dos anos 80, que está no começo desse ano, até o ano 2020, como caiu, né, as emissões de CO2, por exemplo, dos veículos, dos carros. Foi muito significativa a queda,
mas ainda ela é muito significativa, ela representa mais da metade do total, né? E aí vocês veem os outros modais, por exemplo, em cinza, né? Em cinza aqui a gente tem as motocicletas, né? E depois os outros modais. Então, os ônibus, apesar, né, dos ônibus eles serem muito poluentes, porque eles ainda são a diesel, e eles precisam, e um objetivo importante é substituir a frota de diesel por frota de energia limpa. Vocês veem que os verdes aqui, eles representam muito pouco, né, em 2020, do total. Muito menos do que os automóveis, certo? E a gente vê como os caminhões pesados têm um peso grande, que é esse azul escuro, mesmo assim, muito menos do que os automóveis. Então, né, isso para chamar a atenção da importância da mudança dos modais dentro das cidades. E aqui, então, a gente vê várias soluções que estão propostas no plano diretor, né, para pensar, né, a melhoria da mobilidade, né, a melhoria do transporte público é fundamental para que mais pessoas usem o transporte público, o estímulo ao transporte não motorizado, a bicicleta ou andar a pé, né? Uma restrição ou um desestímulo ao uso do automóvel, né? Eu falo racionalização, porque né, talvez seja um nome bom para a gente falar, né? Usar o automóvel quando ele é necessário, porque evidentemente às vezes você vai sair com 5 pessoas, né? Às vezes você está levando uma pessoa que está doente, às vezes você está um trabalhador carrega ferramentas pesadas. Então, existem situações onde o automóvel precisa ser utilizado, mas ela precisa ser feita de maneira racionalizada, né? Mas também tem questões de relação com o uso do solo. Então, aquilo que a gente vinha falando antes das cidades compactas, né, de um adensamento ao longo do transporte coletivo, tudo isso ajuda também em reduzir a necessidade de mobilidade, ou seja, a necessidade de se transportar por distâncias muito longas. Então, quando eu possibilito, por exemplo, a construção de habitação próxima, né, ao transporte coletivo, ou próximo ao emprego, ou quando eu estou levando o emprego para perto da habitação, na periferia, que é uma outra diretriz do plano diretor, eu estou criando essa proximidade. Então, mesmo que as pessoas tenham que se deslocar de maneira motorizada, seja por carro, por moto ou por ônibus, ela vai se deslocar por distâncias menores, né? Ou ela vai poder combinar, né, um transporte a pé, né, com ônibus, ou ela vai poder ir de bicicleta. Então, tudo isso vai gerar uma condição melhor. E também uma outra coisa que nós agora na pandemia estamos vendo isso com muita frequência, que é a desmaterialização do transporte, né? Eu não gosto muito desse termo, mas de qualquer maneira é um termo que é usado, que é ou seja, que as pessoas não precisam se deslocar, né? Aqui é um exemplo do que nós estamos fazendo. Estamos juntando aqui, né, sei lá quantas pessoas estão aqui no nosso encontro, 60 pessoas, 70, né? Não sei quantas pessoas estão assistindo, né? Mas nós não precisamos de deslocar, então nós estamos fazendo essa palestra sem deslocar. Isso é claro que tem prejuízos, eu preferia 1000 vezes estar dando essa conferência, olhando na cara de vocês, a gente podendo estar se tocando, se vendo, mas o trabalho remoto, né, as aulas remotas, etc., elas podem também ajudar a reduzir, né, essa necessidade de deslocamento. Né? Aqui é um pouco que eu já vinha falando, né, a gente tem que democratizar o viário da cidade, né, porque a gente vê aqui que 79% dos veículos são carros e apenas 3% são ônibus na cidade. E os ônibus transportam 1/3 dos passageiros. 1/3 é transporte, 1/3 é automóvel e 1/3 é a pé, certo? E aí tem uma porcentagemzinha aí de motos, né, que não é tão insignificante, e muito pouco de bicicleta, né? Ou seja, mais ou menos o número de pessoas transportadas por carro e por ônibus é mais ou menos igual, né? Sendo que todo mundo que anda a pé também anda de ônibus, né? E vice-versa. Então, né? E aí a gente vê a desproporção, né? Que metade das pessoas andam em ônibus, só tem 1/3 dos veículos são ônibus, significa que os ônibus estão ocupando pouco espaço da cidade. É por isso que o plano diretor ele tem
ele tem uma rede, né, de corredores de ônibus, né? É claro que os metrôs também são muito importantes, mas o custo de um metrô é muito mais elevado do que um custo de ônibus. Então, de um corredor de ônibus. Então, um corredor estruturado à esquerda, isso seria o padrão ideal, que é o chamado BRT, que é um corredor estruturado de ônibus, onde você possa ter né, uma parada à esquerda, o ônibus à esquerda, portanto, ele tem muito mais fluidez, né, no viário, porque ele não é interrompido pelas pessoas que têm que, pelos carros que querem entrar em garagem ou que têm que virar à direita. Então, é um estruturado à esquerda com faixa de ultrapassagem, o que permite você ter um ônibus que é mais local e o outro que é mais expresso. Então, por exemplo, você sai do centro da cidade e vai até, sei lá, até a Zona Leste, você vai parar, né, de 3 em 3 ou 4 em 4 quilômetros. Então, esse ônibus expresso é muito mais rápido, né, e o ônibus que faz todas as paradas, ele é mais lento, mas ele é mais capilarizado, né? Então, essa é a proposta, né, de transporte coletivo, né? E claro que, né, eu tendo espaço, né, eu posso ter o espaço do ônibus, o espaço do carro, a ciclovia, a calçada adequada, né? Ou seja, né, eu tenho um viário estruturado para comportar tudo isso. É claro que, numa cidade como São Paulo, nós não vamos encontrar essa situação em todas as avenidas, em todos os viários, mas esse é o objetivo a ser buscado. Em alguns casos, a reurbanização de certas áreas pode permitir a implantação de corredores desse tipo, né, que é uma experiência histórica, né? O Brasil foi pioneiro nisso, né, em Curitiba, né, e com isso a gente conseguiu, né, muitos técnicos brasileiros, inclusive, prestaram consultoria no mundo inteiro, né, inclusive o sistema de ônibus, né, de transporte coletivo, que é bastante elogiado, que é referência mundial, que é o de Bogotá, ele foi projetado por técnicos brasileiros, né, que expandiram isso para o mundo como um todo, mas que aqui no Brasil isso caminha muito lentamente, né? Aqui a gente vê um outro exemplo, né, de um corredor exclusivo para ônibus, né, que é o Expresso Tiradentes. Então vocês veem esse ônibus circulando livremente e todo mundo parado ali embaixo, né, mais ou menos no paralelo desse, né? É claro que esse instrumento de fazer um minhocão para transporte coletivo ou mesmo, né, o monotrilho, né, são monstrengos urbanos que, do meu ponto de vista, deveriam ser evitados, mas eles permitem um transporte coletivo expresso, que é muito importante. E essa mudança de lógica de mobilidade inclui também, né, as ciclovias, né, que foram também previstas no plano diretor, né, foram implantadas 400 quilômetros, né, de ciclovias que espera-se, né, que tenha continuidade. Infelizmente, a atual gestão paralisou a maior parte desse plano de expansão das ciclovias. Mais recentemente, requalificou as ciclovias, mas nós estamos ainda muito aquém. Se a gente considerar que em 2 anos foram implantados 400 quilômetros e que de lá para cá pouca coisa mais foi feita, a gente vê como estamos atrasados, né? Mas esse é um padrão adequado de ciclovias, né, que também são projetos urbanos. O que eu queria aqui ressaltar, vocês que são alunos de arquitetura e de urbanismo, é que a gente tem objetivos estratégicos do plano diretor que se relacionam com questões planetárias, com as mudanças climáticas, né? Então a gente está falando de um plano cicloviário que está incluído no plano diretor, que tem a ver com a mudança do padrão de mobilidade, que tem a ver com a redução de emissão, mas que gera projetos concretos, projetos de desenho urbano, né? Projetar uma ciclovia, projetar, por exemplo, né, que é uma das questões importantes, como fazer as passarelas de bicicletas nas pontes. É um problema seríssimo. Por quê? Porque a nossa cidade, essa cidade automóvel que eu falei, que nós vamos mudar, ela foi construída para o automóvel. Então, se construiu um viaduto, né, para cruzar o rio, que tem pista para automóvel, mal tem uma calçada para um pedestre, não tem nenhuma ciclovia. Quer dizer, isso a gente pensa como um modelo de cidade que se construiu.
Então, às vezes, uma pessoa trabalha, mora, por exemplo, na favela do Paraisópolis, ou na favela Panorama, que fica de um lado do Rio Pinheiros, e trabalha no Itaim, que fica do outro lado do Rio Pinheiros, e não tem como cruzar o rio. Precisa caminhar quilômetros para dar a volta para pegar uma ponte de automóvel para poder passar para o lado de lá, porque não se pensou, né, a cruzar os rios ou cruzar as marginais para os pedestres ou para os ciclistas. Então, né, isso também, hoje a cidade está constituída, tem que, né, encontrar modos de fazer, né, esse tipo né, de circulação, né? Por exemplo, adaptação nas pontes, né? Quando é possível, né? Porque às vezes as pontes também são estreitas, tem ônibus, automóvel, né? Então, como é que você garante pedestre, né? Ciclovia, ônibus, automóvel em pontes que já estão construídas, algumas delas são até com problemas estruturais. Então, esse é um problema de projeto, né? Alguns têm desenvolvido projetos, por exemplo, de alargamento da ponte para poder contemplar o pedestre e a bicicleta, né? São questões importantes. Então, como a gente vê como uma questão muito geral, vai descendo e vira um problema de projeto concreto, né? Então, aqui a gente vê, né, como é que você vai implantar uma ciclovia num canteiro que muitas vezes não existia. E um exemplo de projeto muito bem concebido, né, é o projeto da ciclovia da Paulista, que certamente todos conhecem, né, que permitiu que, praticamente sem reduzir a calçada, sem reduzir nada a calçada, reduzindo muito pouco o leito carroçável, sem reduzir nenhuma faixa de automóvel, né, mantendo uma faixa de ônibus, se implantou uma ciclovia, né, que tem também todo um conjunto de detalhes de desenho para permitir que o pedestre possa atravessar, porque aí você tem um outro conflito, que é o conflito do pedestre com o ciclista, né? Então, né, principalmente uma avenida de alta circulação de pedestres, então criar espaços, por exemplo, para a parada do pedestre no meio do canteiro, sem que isso interrompa o trânsito da bicicleta e dê segurança para o pedestre. Então, são problemas de projeto, né, que estão diretamente ligadas, né, a um objetivo mais estratégico do plano diretor, né? E aí a gente tem, né, todo um conjunto de equipamentos urbanos que tem que ser criados para poder mudar essa cultura urbana voltada para o automóvel, né? As bicicletas compartilhadas, a necessidade de poder os bicicletários nas estações de metrô, que deveria existir também dos terminais de ônibus, né, que deveria existir também, na cidade de uma maneira geral, né, conforto para quem tem bicicleta, né, conforto para quem anda a pé. É um problema, também problemas de projeto, né, os problemas das articulações intermodais, que é a articulação, por exemplo, de quem sai de um metrô e vai para pegar um corredor de ônibus. Isso também nunca foi pensado. Então, a pessoa está, por exemplo, no trem da Marginal do Pinheiros, né, a estação de ônibus, a estação de metrô, de trem, fica distante do corredor de ônibus, por exemplo, da Rebouças, né? Não tem uma conexão simples, que deveria ser, né? Ou vários outros exemplos, para citar São Paulo, o metrô da Paulista com a estação do Paraíso e o corredor de ônibus da 23 de Maio, que fica exatamente embaixo, mas a pessoa vai precisar caminhar um monte para sair da estação da estação do metrô e descer até o ponto de ônibus da 23 de Maio, quando isso podia ser resolvido com um elevador, numa integração intermodal. Então, esses problemas de integração intermodal, né, da micromobilidade, né, são questões importantes para enfrentar. Uma outra coisa que está muito presente, né, no plano diretor de São Paulo e que se relaciona com a sociabilidade, com o uso da cidade, mas também com a ideia de abrir o espaço viário para as pessoas, né, porque o objetivo do plano diretor é, né, transformar a cidade dos automóveis para as pessoas, são os parklets, que é a ocupação de uma ou de duas vagas de automóvel como um espaço de sociabilidade, onde as pessoas podem sentar, podem comer um lanche, podem conversar, né, podem ler um livro, né, ou seja, criar espaços de sociabilidade no meio da cidade, substituindo uma vaga de automóvel, né, os automóveis devem, se quiserem
estacionar, deveriam procurar um estacionamento dentro dos edifícios verticais, como nós falamos, porque nós temos que eliminar esses estacionamentos no térreo, e dessa maneira, então, né, ganhar mais espaço para as pessoas, né, com soluções desse tipo. Né? E aqui a gente vê uma série de outros exemplos de cidades para pessoas. O Minhocão, né, outro mostrengo construído para automóvel, né, que pode se transformar, como é o projeto que está no plano diretor de eliminação gradativa do transporte de automóveis no Minhocão, o seu uso pelas pessoas, ou até mesmo a sua eventual demolição, né, que é uma polêmica que está implantada na cidade, mas que já aponta um caminho, que é o caminho, né, de mudar essa cidade do automóvel. E, né, uma coisa semelhante a essa, né, que é a transformação de ruas, né, principalmente nos finais de semana, mas poderia também ser à noite, em espaço para as pessoas, para a cultura, para a sociabilidade, para os encontros, como é o caso da Paulista Aberta, que é também um projeto de minha autoria, né, um projeto de lei que foi implantado pelo prefeito Haddad na Vila Paulista e em outros lugares que se implantou com menos prioridade e que precisa ser ratificado. Na verdade, nós temos que colocar no plano diretor, na revisão do plano diretor, a obrigatoriedade. Né? O que eu queria destacar aqui, antes de entrar nessa parte de resíduos, que é uma parte também importante da cidade, eu não sei, Alexandre, Cecília, quanto tempo nós temos, que eu não estou nem vendo aqui na minha tela, quanto tempo temos mais para poder... Eu acho que nós já estamos há bastante tempo, né, Bill? Se você pudesse reduzir, eu acho que seria bom, porque aí a gente abre para uma conversa, para perguntas. Então, eu vou fazer o seguinte, não vou entrar, agora eu ia falar de resíduos, eu ia falar também da questão energética, eu vou deixar isso de lado, eventualmente a gente pode voltar na hora dos comentários, né? Mas eu vou só concluir dizendo, viu, Cecília, o que a gente precisa fazer. Quer dizer, nós estamos aí num ano que nós vamos ter daqui a pouquinho a revisão do plano diretor, né, o ano que vem, e tem muita polêmica na cidade, né? Então eu vou parar aqui a apresentação e vou aqui falar 5 minutinhos e encerrar, né? Depois a gente pode voltar, se vocês quiserem, para algumas questões, mas eu queria então falar para vocês o seguinte: o que nós esperamos de uma revisão, certo? Do plano diretor, né? Eu acho assim, os objetivos, que são esses que eu coloquei aqui, uma cidade compacta, né? O equilíbrio entre o urbano, a ocupação e as áreas livres, ampliar as áreas verdes da cidade, melhorar as questões de sustentabilidade urbana, mais habitação próxima do emprego, né, ocupação de vazios. Esses objetivos, eu acho que não tem que ser mexidos no plano diretor. São objetivos estratégicos que estão aí, que apontam para uma cidade melhor. Né? O que nós podemos, eventualmente, estar pensando e mexendo é os instrumentos. Né? Adaptar melhor os instrumentos a esses objetivos, avaliar os instrumentos. As EIs estão sendo suficientes para garantir, por exemplo, a habitação de interesse social, né? Por exemplo, precisamos criar sanções. Acho que o plano diretor precisa ter sanções por não cumprimento, né? Prefeitos que, por exemplo, deixam ocupar a área de mananciais, né? Prefeitos que deixam os empreendedores burlarem a legislação de ocupação do solo, como a gente tem hoje na cidade. Né, prédios que estão sendo construídos que estão em desacordo com a legislação, né, e que fica por isso mesmo. Né? Então, nós temos que aumentar as sanções, né, nessa revisão. Outra coisa que é importante, toda essa questão de sustentabilidade, que era uma questão que estava colocado há 7 anos atrás, quando começou a se discutir o plano diretor de 2014, mas que não estavam com a emergência que virou hoje. Hoje a emergência climática é uma coisa muito importante. Então ela precisa ser radicalizada. Né? Por exemplo, a Câmara aprovou ano passado mais 15 anos para renovar a frota de ônibus com energia limpa. É muito longo esse prazo. O plano diretor precisa encurtar esse prazo, certo? Né? Para fazer com que... Então eu acho que são várias questões que precisam ser avaliadas,
né, para que a gente possa acelerar o processo de implementação do plano diretor da cidade de São Paulo, para alcançar aqueles objetivos, que eu acho que nós vamos chegar em 2029 sem alcançar os objetivos que a gente esperava, inclusive porque muito do que foi proposto não foi colocado em prática. Então, é um pouco isso. E aí eu fico à disposição de vocês para a gente poder fazer um debate. Bom, vocês querem fazer perguntas? A palavra está aberta. Então vai, Giovana, vamos lá. Oi, gente, tudo bom? Eu tenho uma pergunta que eu não sei necessariamente se ela cabe aqui ou não, mas eu tenho muita dificuldade para visualizar essas leis, essas diretrizes que o plano diretor propõe se concretizando fisicamente, sabe? Tipo, se tornando projeto, sabe? Qual é o caminho que faz? Como que a gente pode transformar as leis em coisas concretas que realmente são feitas, sabe? Eu não consigo visualizar às vezes. Acho que por não conhecer o processo direito mesmo. Obrigada. Mais alguma, assim, para a gente juntar 2 perguntas ou 3? Seria legal. Vai lá, Alexandre, tem alguma questão? Eu tenho uma questão que é interessante, eu tenho um comentário. E aí é uma crise que me aconteceu ano passado. Acho que o Gabriel está aí comigo, acho que ele foi junto. Ano passado, com a extensão que a gente fez com a Ático, né, a extensão que a gente tem, a gente foi atender uma situação específica de uma família que estava construindo em São Mateus uma casa de 3, 4 andares, um negócio absurdo. O que eu achei estranho foi quando a gente chegou lá para conversar, porque tinha alguma situação de... O empreiteiro estava fazendo por conta, aquela coisa clássica de autoconstrução, e a irmã da proprietária ficou preocupada que estava com algum problema algum risco de construção mal feita. A gente até acabou orientando sobre isso, mas assim, o que aconteceu? Quando a gente chegou lá, a gente viu que o lote estava praticamente sendo todo construído. Era um lote até, não era pequeno, o lote acho que tinha uns 9 por 30, e eles fizeram quase que assim, deixaram 1,5 metro no fundo, e encostaram a casa na frente, e recuo lateral nenhum, né? Então, e construíram, e fizeram andares, fizeram 2 andares, fizeram 3 andares, e aí você olha para a vizinhança, também tem a mesma situação. Aí a gente conversou com a proprietária, ela perguntou, por que vocês fizeram assim? Por que vocês não tiveram nenhuma assessoria, nenhum profissional acompanhando? Daí ela falou o seguinte, que quando foram comprar o terreno, na imobiliária tinha o arquiteto que trabalhava com a imobiliária, e ele falou, olha, tá bom, pode fazer o projeto, mas tem todas as restrições legais, recuo de 5 metros, e por aí vai, taxa de ocupação e tudo mais. Eles acharam que aquilo era pouco, que aquilo ia ser insuficiente, porque eles precisavam, nem porque eles precisavam, mas porque os vizinhos não tinham recuo de 5 metros de frente. E o arquiteto lá cobrou um certo valor, e eles acharam assim, não, mas você vai fazer como a gente quer ou como tem que ser a lei? Pô, só faço como está na legislação. Então a gente não quer, deixa para lá. Aí no fim, o marido trabalhava com a pizzaria, estou contando a história, mas é rapidinho. E tinha um funcionário da prefeitura que era cliente dessa pizzaria, e falou assim, vai lá e constrói como vocês quiserem, e depois entra no processo de anistia e faz a anistia do imóvel. Quando a mulher contou isso, me deu uma crise, assim, falou, peraí, o profissional que podia estar orientando, ele não orientou, ele acabou não orientando, não trabalhou para essa família, eles estão construindo de qualquer maneira, fora da legislação, porque vão buscar depois uma anistia, e assim, e essa família ficou sem atendimento técnico. Porque, para ter atendimento técnico, tinha que respeitar a legislação. Então, uma coisa ficou assim, quando você vai com a proposta de atendimento técnico, ela acaba não atendendo a necessidade, ou então indo contra o que o bairro estava sendo consolidado daquele jeito. É uma região bem remota em São Mateus. E aí eu fiquei com essa questão, poxa, eles mereceriam ter um atendimento, procurar atendimento profissional, só que o profissional, obviamente, ele foi seguir a legislação e isso não foi suficiente para as famílias. E a família abandonou o profissional e foi fazer por conta.
inclusive com orientação do fiscal da prefeitura. Essa crise, eu estou contando isso porque isso eu acho assim, como é que o poder público pode estar atuando nesse sentido de ser mais presente para ou para ter mais flexibilidade nessas ocupações, né? Quer dizer, tá bom, não tem 5 metros de recuo, vai ter menos, ou a taxa de ocupação é diferente, eu não sei exatamente, é óbvio que cada localidade, cada zoneamento tem a sua restrição necessária, mas assim, como é que a gente pode estar garantindo esse atendimento, por um lado, né? Quer dizer, permitir, e aí sim, não teve atendimento, eles foram construídos na cabeça do empreiteiro, teve pilar, como é que é, viga sem apoio de pilar, teve umas coisas de construção absurdas. Mas, assim, eles procuraram e não foi suficiente. Essa crise, naquele momento, foi, poxa, tem alguma coisa errada aí. E eu não consegui identificar exatamente o que é errado. É falta de fiscalização, é falta de uma flexibilidade da legislação para permitir algumas situações que não se permitirá normalmente, é falta de conscientização, porque uma família foi consciente, mas mesmo assim não deu certo. As outras famílias, nem isso. Então, eu fiquei com essa... Naquele momento, eu fiquei com essa crise, até com a aluna, eu falei, puxa, e agora, como é que a gente resolve isso? Né? Como é que é? Essa é a realidade que a gente enfrenta. Isso ficou um pouco, não sei se você consegue... É até bom, né, que você está partindo para atuar no setor público, com a tua campanha para vereador. Eu queria até saber como é que tem instrumentos, ferramentas legais que possam melhorar essa condição, né, minimizar esse erro, né, vamos dizer assim. É isso. Tá mais alguma coisa, gente? Nabil, eu quero fazer uma pergunta, mas eu acho que eu mudo um pouco de campo, eu vou mais para o lado ambiental, então acho que seria melhor, num segundo momento, você responder essas duas questões que têm a ver com o projeto e depois eu pergunto. Bom, então a primeira pergunta foi da Giovana, né? Isso mesmo. Bom, é Giovana, né? Oi. Giovana Faxina. Bom, Giovana, veja, o plano diretor, né, eu vou aqui resumir aqui uma coisa que eu não falei na minha fala inicial, mas vou falar agora para simplificar um pouco. O plano diretor, eu sempre, quando eu vou dar cursos de planejamento, eu digo o seguinte, eu tenho 4 fases do plano diretor. A primeira fase é a gente ler a cidade, fazer uma leitura da cidade, dos problemas, das questões, dos desafios, né? Gerando aquilo que a gente costuma chamar assim, a cidade que nós temos. Depois nós temos uma parte, que é um debate, sobre a cidade que nós queremos. De alguma maneira eu falei sobre isso aqui, né? A cidade que nós temos, a cidade que nós queremos. E depois eu tenho um terceiro momento, que é o momento de estabelecer quais são os instrumentos e as ações para eu sair da cidade que eu tenho e chegar na cidade que eu quero. Né? O que são instrumentos e que são ações? Instrumentos são instrumentos urbanísticos. É legislação, é a lei de desocupação do solo, ou é a lei que obriga a pessoa a ocupar um imóvel ocioso, ou é a que determina que você vai pagar uma outorga onerosa, certo? São instrumentos urbanísticos. Você regula a ação, né, do privado. Inclusive estabelece as regras, as leis que o Alexandre falou que, né, teria que ser obedecida para a construção daquelas casas, recuos, gabarito, que é a altura da edificação, né, coeficiente de aproveitamento, tudo isso são instrumentos, né, que regulam a ação do privado. E uma outra coisa que também vai chegar nessa cidade que eu quero, que são as ações do poder público. Então, o plano diretor vai estabelecer, precisa produzir habitação no centro da cidade, uma habitação bem localizada. Eu preciso implantar parque, eu preciso fazer corredor de ônibus, tá certo? Ou seja, são projetos e obras, tá? Programas, projetos e obras. E depois tem a outra parte que é a implementação disso, certo? Implementação disso significa efetivamente fazer as obras que estão pensadas e previstas e
fiscalizar essa legislação, né? Que o setor privado vai fazer as intervenções e você vai fiscalizar para que elas sejam feitas do jeito que tem que ser feito, certo? E fazer a gestão desses instrumentos, né? Que é uma coisa muito importante. Então, para responder a tua pergunta, como é que eu saio de uma coisa que é um pouco abstrata, que é o plano diretor, e chego numa coisa concreta, né? É dessa maneira, quer dizer, a coisa muito concreta, né? Por que eu mostrei aqui projeto de urbanização de favela, projeto de ciclovia, tá certo? Implantação de parques, tá certo? Isso significa implementar o plano diretor, que é feito pelos governos, quer dizer, o governo tem que fazer isso, né? Não vai ser o poder público, não vai ser o setor privado que vai fazer esse tipo de intervenção, tá? É o poder público, tá? Então, o poder público precisa arregaçar a manga e fazer, certo? A outra parte é o setor privado que vai fazer, só que o setor privado vai fazer de acordo com as regras estabelecidas pelo poder público. Então, se o poder público definiu que aquilo é uma ZEIS, ali tem que ser produzida a habitação de interesse social. Se determinou que uma certa área tem que ser preservada, então aquela área tem que ser preservada, não pode demolir um casarão preservado, né? Ou não pode construir uma área que é uma área de interesse ambiental, tá certo? Ou se você se você vai fazer um prédio, você tem que seguir a legislação, certo? Então, claro que algumas coisas você pode estimular pela legislação, por exemplo, fachadas ativas. A legislação toda do plano diretor, ela estimula, né? Muita gente fala o seguinte, está errado, não deveria ter estimulado, deveria ter obrigado. Todos os prédios deveriam fazer fachadas abertas para a rua, certo? Pode ser, certo? Mas é uma regra estabelecida, é um instrumento, como eu falei, que estabelece regras para a ação do setor privado. Eu posso estimular, eu posso obrigar, eu posso proibir. Então, eu posso proibir de fazer muro, por exemplo, certo? Ou eu posso não proibir de fazer muro, mas estimular que faça fachada ativa. Então, né, mas são regras para o setor privado fazer. Então, é dessa maneira que eu saio de uma coisa que é um plano, né, que se multiplica em N projetos e N intervenções privadas reguladas pelo interesse público. Tá? Não sei se deu para explicar, para entender, né, esse caminho. É por isso que eu gosto muito em escola de arquitetura mostrar não só a regra, mas as coisas construídas. Então, né, mostrei o Conjunto Nacional aqui, é um projeto. Ou o outro edifício que eu mostrei que tem aquela permeabilidade do solo, né, que é uma grande área livre em torno do edifício, né, porque são projetos que são feitos de acordo com uma visão que a legislação permite, né? Em alguns casos, né, por exemplo, o Conjunto Nacional, né, ele não tem tanto recurso. Então, indo para a tua pergunta, Alexandre, né, né, primeira coisa, nós temos que ter uma legislação, urbanística que seja minimamente realista. Se eu fizer uma legislação muito fora da realidade, certo? Eu vou ter dificuldade para que as pessoas cumpram. Então, mas aí é uma briga complexa, sabe? É uma briga complexa, porque eu também vou autorizar que se faça coisas que não devem ser feitas, certo? Então, eu acho que, né, é uma discussão meio infinita essa. Tá? O que a gente quer? Algum defeito? Tem que liberalizar a legislação, deixar o pessoal construir. Só que isso é um risco enorme, né, de se construir qualquer coisa, inclusive para mercado, né? Eu acho que não é o caso do exemplo que você mostrou, que o cara construiu para ele mesmo, né? Mas se eu liberalizar isso para o mercado, quer dizer, imagina fazer um prédio que não tem recuo lateral, que não tem recuo na frente e de trás, que não tem janela, né? Na verdade, lá, há 1 século e meio atrás, era assim, né? Estou falando na Europa, né? Eles pegam aqueles relatos do Engels, né, das cidades do começo do século XX, do século XIX, né? Ao longo do século XIX, aquelas cidades que você não tinha janela, que tinha, né, que tinha qualquer coisa, que podia se fazer qualquer coisa, porque era o liberalismo. Tem alguns caras, né, alguns prefeitos, candidatos a prefeitos, que estão falando que tem que liberalizar. Não sei se vocês viram, né, o Arthur Duval foi um deles, a Joyce também. Não, o plano diretor amarra a cidade. Por quê? Porque estabelece algumas regras, que você tem que preservar alguns bairros, que alguns lugares podem verticalizar, outros não podem.
e eles querem verticalizar, eles querem ter liberdade para fazer o que quiser. Voltar para antes do Código Sanitário. O Código Sanitário, que é a primeira legislação que tentou dar algum tipo de regra para a construção. Agora, quando você vai para a periferia, quando você vai para um espaço de população pobre, que aí ela compra um lote que quer dar o máximo aproveitamento e vende laje muitas vezes, né? Você sabe que hoje na periferia existe isso. A gente tem defendido a assessoria técnica gratuita, tá certo? Né? Que poderia ser pensada, né, também como uma espécie de fiscalização, né? Mas uma fiscalização cidadã, não a fiscalização que normalmente nós temos, que é uma fiscalização que o cara vai lá para multar o cara pobre, tá certo? E geralmente ele sai com a propina, certo? Então ele, né, o fiscal foi lá e falou assim, não, você pode construir aqui, né, depois da anistia, né? Só talvez o fiscal não tenha dito, e nem o morador tenha dito, que talvez ele tenha pedido uma propininha para ele não multar e não embargar aquela obra, tá certo? Às vezes eles pedem, às vezes não pedem. Quando a população é muito pobre, nem sabe que o cara não vai dar, então não pede. Simplesmente nem vai fiscalizar, né? Porque a maior parte desses fiscais vão fiscalizar só nos bairros de classe média e tal, onde ele sabe que ele pode tirar uma propina e a mesma coisa que você falou aí acontece talvez numa outra escala, porque aí o próprio morador não quer morar sem janela, etc. Mas faz coisa irregular também, né? Mas, então, o que eu acho que nós temos que ter é uma espécie, eu vou chamar aqui, ó que eu estou propondo aqui na frente de vocês, não tinha pensado nesse nome, mas, né, a gente sempre fala da assessoria técnica gratuita, né? A ATIS, né, da Habitação de Interesse Social, mas eu vou falar uma coisa aqui que é um pouco diferente, que seria uma fiscalização cidadã, tá certo? Onde, ao mesmo tempo que você presta uma assessoria técnica, você também está fiscalizando e não está deixando o cara fazer besteira, né? Porque a gente sempre pensa a assessoria técnica como um serviço, né? A gente pode pensar ela como um serviço, mas pode pensar que ela também pode estar, né, chegando numa construção que está sendo feita de maneira equivocada, irregular, e também exercer esse papel, mas não exercer o papel de multar. O papel de falar assim, olha, precisa ser diferente, não pode ser isso. E eu posso te ajudar a fazer melhor, tá certo? E agora isso que você colocou realmente acontece e é muito frequente, né? Quer dizer, o cara quer fazer um monte de besteira, o arquiteto não aceita, né? Ainda bem, às vezes tem arquiteto que aceita, né? Mas o arquiteto não aceitou, e aí o cara fez de qualquer jeito, sem assessoria técnica, sem nada. Então, agora, outra coisa é essa questão das anistias, né? E aí já é uma cultura urbana. Isso aí que aconteceu é a cultura urbana. Qual é a cultura que existe na cidade? É a cultura, faz irregular, depois anistia. Então, para que tem lei? Né? Então, é por isso que nós temos que trazer essa legislação para mais próximo da realidade. Yuri, você queria fazer uma pergunta? Você quer fazer a sua pergunta? Tem mais alguém querendo perguntar? Eu quero. Então vai, Yuri. Eu queria perguntar, aproveitando aqui que a gente está com um arquiteto e urbanista que, de certa maneira, também é um político, então eu queria partir um pouco para esse lado da discussão, que eu acho que é interessante, porque sem a política a gente não concretiza várias coisas. Eu queria perguntar para o professor se o senhor acredita, por exemplo, que a maneira como é administrado a região metropolitana, né, a gente viu já ao longo do curso e nos últimos anos a questão ambiental e ainda mais agora na palestra que o senhor deu para a gente, que essas questões são muito sinérgicas, né? Então, se eu otimizo o emprego e a questão da moradia, se eles estiverem mais próximos, eu evito deslocamentos desnecessários e, ao mesmo tempo, eu estou poupando recursos e, por conta disso, eu tenho uma influência na questão da ecologia. Então, a gente vê que tudo isso é muito sinérgico. Mas São Paulo também tem uma sinergia com os municípios da região metropolitana, certo? São políticas, por exemplo, o preço da passagem em São Paulo afeta, por exemplo, pessoas que podem ser contratadas na região metropolitana, então o empregador dela vai ter que pagar esses custos de passagem diferente. Enfim, como todas essas questões estão interligadas, né, São Paulo com seus municípios vizinhos,
eu queria saber se o senhor acredita que a gente poderia pensar ou partir, ou se seria melhor ou pior, uma administração mais regionalizada, que visse de maneira mais regional essas questões, transporte, ecologia, gestão de resíduos, de uma maneira mais integrada na região metropolitana. Eu acho que uma outra pergunta, Alguém mais quer perguntar? o César, eu acho que quer fazer uma pergunta. Talvez ele pôs aqui no chat alguma coisa. Oi, boa noite, é o César Valente. Na verdade, é uma questão que eu coloquei a respeito sobre transporte dentro da cidade de São Paulo, o abastecimento. Então, o que eu penso, né? Eu acho muito ruim, né, eu como morador de São Paulo há 52 anos, ver grandes centros assim, de consumo, como fosse centros de distribuição, como fosse shoppings, e a cultura de São Paulo tem muito shopping, né? E mesmo o CEAGESP, né, que é um grande centro lá de consumo. Então, o que seria interessante do poder público poder estimular pequenos comerciantes para ficar naquilo da sua linha, que você comentou, e o plano diretor também diz isso, de ficar no próprio bairro, né? E é o que está acontecendo hoje, né, que o pessoal, inclusive, está pedindo para fazer isso por causa da própria quarentena. Consuma no seu bairro, para você evitar assim, se deslocar e diminuir trânsito e até diminuir a questão da infecção do Covid. Porque isso não é uma política, não agora na quarentena, e ela não pode ser uma política que possa acontecer isso, mesmo que seja gradual, para frente. Legal. Bom, Nabil, duas ótimas perguntas. Tem mais alguma? Eu quero. Tá. Pode ser? Eu Pode. queria te fazer uma pergunta técnica e uma outra pergunta mais política. A técnica é o seguinte: você acha que é viável a gente pensar, tendo em vista essa questão da drenagem dos fundos de vale, de uma preocupação hoje com a recuperação desses fundos de vale, você acha que é possível a gente pensar em terrenos ociosos ao longo de fundos de vale e a gente criar um mecanismo mais ou menos de ZEIS, só que não seria uma ZEIS, seria uma zona de interesse específico, ambiental, de interesse verde, aonde você obrigasse a ter uma área mais impermeabilizada na ocupação desses terrenos. Quer dizer, a gente poderia pensar em mecanismos que a gente tivesse realmente recuperando a permeabilidade nos fundos de vale. É uma questão que eu queria te colocar. E a outra questão que eu queria te colocar, que ela é mais política, a gente está vendo, a gente está há 10 dias da eleição, e que todas as pesquisas mostram, e que eu espero que elas estejam erradas, que a gente pode estar correndo o risco de ter 2 campanhas de segundo turno mais conservadoras. Isso significa, principalmente, que a gente vai ter um grande número de vereadores conservadores na Câmara, né? Então, eu gostaria de perguntar para você como é que você vê que pode acontecer com o plano diretor se ele for revisto num cenário onde você tem uma maioria na Câmara de pessoas de tendências conservadoras. Eram essas 2 questões. Obrigado. Boas perguntas. Tem mais alguma? Porque eu vou responder todas agora, que já está, né? São 10 para, acho que é 10 para as 10 já, né? Então, estamos tarde, está um pouco tarde já, então. Tem mais alguma questão? Desculpe que eu falo muito, viu, gente? E eu não estava vendo o horário aqui, eu fui embora. Bom, então vamos lá. Bom, vou começar então com a pergunta do Yuri, né? Viu, Yuri? Olha, eu acho que, bom, primeiro, né, você falou uma coisa que eu concordo totalmente, a questão urbana e a questão política, de certa forma, ela é uma questão, são questões que estão muito entrelaçadas, certo? Então, eu tive uma trajetória que até quando eu fiz o meu exame, meu concurso de professor titular na FAO, né, o título do meu memorial era Entre a Academia e a Política, uma trajetória entrelaçada.
né? Porque minha trajetória foi muito assim, né? Sempre tive na universidade, mas eu exerci funções públicas, funções eletivas, voltei para a universidade, trabalhei com projetos, com planos. Então, isso sempre me ajudou muito, né? Quer dizer, me ajudou muito ser uma pessoa, um profissional numa Câmara Municipal, podendo, de certa forma, trazer esse olhar, que é um olhar profissional, um olhar acadêmico, e, ao mesmo tempo, estando na universidade com alguém que passou pela política. Então, esse diálogo, eu acho que ele é muito importante. E eu vou dizer para você, assim, tendo esses dois olhares, eu vou dizer assim, do ponto de vista técnico, é óbvio, ululante, que a gente tinha que ter uma unidade única, uma unidade política na região metropolitana de São Paulo, forte para tratar das questões estruturais, né, articuladas no território, porque o fato urbano é um só, certo? Os rios começam num município, passam por outro, a mobilidade, as avenidas, né, os canos, o saneamento, a água, tá certo? Isso aí é estrutural. Então, nós tínhamos que ter uma gestão metropolitana, preferencialmente um prefeito metropolitano, ou um governador metropolitano, se a gente quiser mudar o nome, tá certo? E depois nós tínhamos que ter unidades descentralizadas, sim, para não sair do que nós temos hoje, unidades centralizadas que fossem as atuais subprefeituras do município de São Paulo, que são 32, mais os municípios da região metropolitana, que são 39. Então, nós vamos ter 71 unidades descentralizadas. Se dividir 22 milhões de pessoas por 71, vai dar mais ou menos 300 mil habitantes. Eu teria, claro, estou falando em média, claro que aí poderia se redividir isso de outra maneira, mas estou chutando aqui o que é mais simples. Então, você tem assuntos que são de caráter, assim, não é tão local, né? Porque não dá para dizer que 300 mil habitantes ou 500 mil habitantes é local, é uma coisa grande, mas assuntos que são daquela região, daquela área, que tem que ser trabalhados naquela área, e assuntos que são estruturais, que são da região metropolitana, que são daquele fato urbano mais geral. Então, o sistema de transporte coletivo que você citou, obviamente, ele tinha que ter um sistema. Primeiro, o sistema estrutural devia ser um só. É um absurdo, né? Por exemplo, você tem um ônibus que sai do Parque Dom Pedro, certo? E que vai até, e que poderia ir até Suzano, tá certo? Pegando o município de São Paulo, Itaquaquecetuba, até chegar em Suzano, tá certo? E ele não poder fazer isso. Esse ônibus, quando chega, ele vai até o fim do município de São Paulo, aí quando chega lá, né, ele não pode sair do município. Aí ou tem que ter um outro ônibus intermunicipal, que é outra tarifa, né? E depois, se ele chega no município dele, tem que pegar um outro ônibus ainda para chegar na casa dele, tá certo? Porque você não tem um sistema de transporte coletivo, porque o sistema de ônibus é municipal. Aí você tem a MTU, que são dos ônibus metropolitanos, mas eles têm poucas linhas. Então, na verdade, nós tínhamos que ter um sistema estrutural de transporte coletivo da região metropolitana, que pegava as grandes avenidas, os grandes eixos, etc., né? E depois você pode ter um sistema local, que é de alimentação. Esse talvez pudesse ser municipal, ou pudesse ser local, nessa coisa que eu estou chamando aí, não sei, se eu tiver um estado da região metropolitana, podia ter um município menor dele. Aí a Penha podia ser um município, né? Sei lá, o Campo Limpo podia ser um município, etc. Tá certo? E aí você teria a administração local. Agora, então, do ponto de vista técnico, nós podíamos falar muito mais sobre isso, no saneamento, nos instrumentos urbanísticos também, porque eu cansei de ouvir na Câmara os empresários falar para mim assim, se vocês cobrarem outorga onerosa muito cara em São Paulo, nós vamos construir no Tabuão, em Osasco, em Santo André e São Bernardo, certo? E o município de São Paulo vai perder emprego, certo? Por quê? Porque eu tenho um instrumento urbanístico, o plano diretor também, ele é municipal, não devia ser. A outorga onerosa, quando se paga pelo solo criado, né? Quer dizer que é um instrumento que cada plano diretor tem um.
né? Deveria ser único, porque é um instrumento geral. Não precisa ser o mesmo valor. Como no município de São Paulo, nós temos valores diferentes de acordo com a região da cidade. Tá certo? Mas isso deveria valer para a região metropolitana como um todo. Então, tem vários. Então, do ponto de vista técnico, é isso. Do ponto de vista político, eu vou dizer que para fazer isso, a gente tinha que fazer uma revolução. Certo? Só depois de uma revolução que a gente vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque os municípios não querem abrir mão desses poderes que tem. Tá certo? Porque aí você tem os vereadores, você tem aquela política local, né? Quer dizer, aí o prefeito quer negociar diretamente com a empresa de ônibus no município dele, que ele vai perder esse poder, tá certo? Então, nós temos que 1000 dificuldades políticas para fazer isso, né? Até para fazer uma região metropolitana forte, que fosse uma coisa mais simples. Ah, vamos juntar todos os prefeitos para fazer uma política conjunta. Pela minha experiência aqui, nunca deu certo. Primeiro porque é assim, pega assim, vai o município de São Paulo é 1 em 36. Aí o prefeito de São Paulo fala assim, pô, eu sou igual o prefeito de Franco da Rocha, certo? Eu vou ser 1 em 37, em 39, certo? Então ele não acha que não é importante, né? Se você fizer tem o contrário, você fala assim, não, o prefeito de São Paulo vai ter um poder maior, fala assim, pô, mas ele é prefeito que nem eu. Por que ele tem um poder maior e um poder de decisão maior? Né? Por exemplo, municípios, vamos dizer assim, o prefeito de São Paulo tem 100 votos, né, num conselho metropolitano, né, porque cada voto corresponde a 100 mil habitantes, tá certo? E o prefeito sei lá, de Franco da Rocha tem 2 conselheiros. Aí fala assim, o prefeito de São Paulo manda no Conselho da Região Metropolitana, aí ninguém mais quer, os outros prefeitos não querem participar. Então, politicamente é muito difícil. Tá? Então, mas é um grande desafio a gente avançar em relação a isso. Eu acho que só quando tiver uma crise muito grande é que talvez, né, só com grandes crises que as pessoas mexem nas coisas, né? Mas é um pouco isso que eu queria te falar. Você tem toda a razão, mas politicamente é difícil isso ir para frente. A questão que o César trouxe, né, é também uma questão muito, muito interessante, que aí eu concordo totalmente com você, eu acho que a gente tinha que ter muito mais descentralização, porque aí que está, e essa ideia que eu estou falando, quer dizer, ela levada a mais potência, quer dizer, cada uma dessas unidades descentralizadas, elas deveriam ter tudo o que precisa para uma vida urbana, né, ter seu comércio diversificado, ter seu centro cultural, seu hospital, né, nós temos que ter, né, é uma região só, né, com 22 milhões de habitantes, mas as unidades descentralizadas, elas deveriam ter, assim, e você ter menos necessidade de se deslocar tanto, né, e no modelo, para isso, eu ter comércios menores, né, e aí você vai precisar usar menos o carro. Eu tenho um exemplo pessoal, né, durante a pandemia, roubaram o meu carro, né? E aí, estava no meio da pandemia mesmo e tal, eu falei, não vou comprar um outro carro, recebi o dinheiro do seguro, então não vou comprar o carro, né? E aí eu fiquei sem carro, né? Sem carro, né? Você vai muito mais vezes para o mercadinho perto da sua casa e comprar as coisas, às vezes você comprar um monte de coisa, você põe dentro do carro, certo? Que é o que muita gente faz, vai no supermercado, compra 10 pacotes, põe dentro do carro. Quando você vai a pé, você consegue carregar 2, 3 pacotes. Então, você compra, né, num mercado mais próximo, né, você compra, às vezes, muito mais aquilo que você precisa, né, e não estoca tanto, e, ao mesmo tempo, você está sendo muito mais sustentável, porque você não está andando de carro, você não está andando por longas distâncias, e você está fortalecendo o comércio local, né? Então, é um modelo de cidade muito mais correto, mais adequado, né? Mas o problema é assim, nós temos as grandes cadeias. Agora está começando a acontecer, né? De vocês terem visto que as grandes cadeias estão fazendo lojinhas menores. Eu acho que é uma coisa positiva, né? Tem, sei lá, nem sei como é que chama, mas tem uma coisinha do Pão de Açúcar menor, uma lojinha que fica no comércio de rua, né? Aquele grande equipamento, aquele grande... Eu acho que nós temos que caminhar para isso. Agora, você me fala como é que no plano diretor a gente pode fazer isso? Pode fazer. Proibir de fazer, por exemplo, shoppings. Você pode colocar no plano diretor isso. Espaços comerciais com mais de 5 mil metros são proibidos.
Como é na França. Na França, que tem muita essa coisa do comércio local, o shopping tem que estar na periferia, só pode ter shopping na periferia. Né? Você não pode ter shoppings perto da... Né? Shopping que eu estou falando assim, centros comerciais de grande tamanho e tal. Né? Bom, agora aí você vai enfrentar todo um debate público, porque, né, como o Yuri, né, falou, né, nem sempre as coisas, a política e o urbanismo andam muito colados, né? Não adianta eu achar que é legal, e nós aqui achamos que é legal, vamos proibir de fazer qualquer espaço comercial com mais de 3 mil metros, ou mais de 2 mil metros, de acordo com o bairro. Há bairros mais centrais, menos de 2 metros. Um pouco mais distante, 4 mil metros, 5 mil metros. Mais distante, você pode fazer com 10 mil metros, certo? Não adianta a gente querer, a gente precisa conseguir um consenso, né? E aí, já misturando um pouquinho com a pergunta da Cecília, né? Você tem que aprovar isso na Câmara, e esses interesses comparecem na Câmara. E são interesses que estão lá, né? E vai depender muito, né? Vai depender muito da correlação de forças para você poder aprovar uma coisa desse tipo, né? E agora, eu acho que nós temos que avançar, nós temos que fazer né? Você tem que fazer as propostas que possam parecer utópicas, certo? Às vezes as propostas parecem utópicas, começa a discutir, pô, e de repente tem muito apoio e você consegue aprovar. Teve no Plano Diretor de 2014, quando eu fui relator, vou dizer para vocês, a gente começou o processo de discussão com o Plano Diretor. Se você comparar, é um bom trabalho acadêmico esse. A Cecília, que é uma estudiosa de planos, pega o Plano Diretor que entrou na Câmara em 2013, né, setembro de 2013, e compara com o que saiu em 2014, né? O que mudou de um para outro, né? Você vai ver que mudou muito. Mudou, claro que teve um papel da relatoria, que eu acho que foi, modéstia à parte, foi importante, mas teve muita participação da sociedade, mobilização, e as propostas foram sendo construídas no processo, e foram ganhando consenso e apoios, né? Se colocar no plano diretor que o Minhocão vai ser fechado para o automóvel, né, parecia uma utopia em 2013, e foi aprovado em 2014. Vou colocar no plano diretor que empreendimentos com mais de 5 mil metros de área construída tem que reservar 10% para habitação de interesse social, né? São coisas que foram sendo discutidas e foram sendo aprovadas, e com mobilização, com convencimento. Às vezes também as pessoas se convencem, né? Tem coisas que a gente aprovou e que até hoje o mercado imobiliário quer mudar, tipo restrição ao gabarito dos prédios no interior dos bairros, certo? Isso nós conseguimos aprovar também, contra o mercado imobiliário não queria, mas a gente aprovou e tal, né? E eles querem mudar, estão o tempo todo trabalhando em mudar, tá certo? De qualquer maneira, eu acho que são questões que podem ser levadas e devem ser levadas. Nós estamos num momento de crise, estamos num momento em que as coisas estão sendo colocadas em xeque, e é um momento propício para isso, né? E a questão que você trouxe, Cecília, a questão é possível fazer isso. Aliás, nós fizemos isso. No plano de 2014, uma outra coisa que parecia que seria meio impossível. Nós identificamos 168 novos parques na cidade, tá certo? E, obviamente, a prefeitura... Quer dizer, tudo bem, você pode dizer que vai ser parque, como estava no plano diretor anterior. Só que dizer que vai ser parque não quer dizer nada, certo? Porque a prefeitura não desapropriou, não fez nada. Então, eu falo assim, bom, que adianta eu fazer uma lista de áreas que vão ser parques? Eu tenho que ter ou eu faço uma lista e o prefeito declara imediatamente de interesse social, de utilidade pública, para desapropriação, que eu sabia, e a gente sabe que o prefeito não ia fazer, porque ele não tinha dinheiro para fazer isso, ou eu crio um instrumento urbanístico para fazer isso. E foi o que nós fizemos, nós transformamos todas essas áreas que eram parques propostas, áreas públicas e privadas, em ZEPAM, em Zona Especial de Proteção Ambiental, com coeficiente de aproveitamento 0,1. Ou seja, se a área tinha, sei lá, 10 mil metros, o cara podia construir 1.000 metros, certo? Naquele terreno. O que tornava inviável fazer qualquer empreendimento imobiliário. Então, você congelou, quer dizer, o que a gente fez? A gente congelou a área para que, num certo momento, a prefeitura... Agora, é uma área desocupadas. Você falou das áreas de fundo de vale.
É claro que nós podemos fazer isso em todas as áreas de fundo de vale, transformá-las em não edificantes. Ou pode fazer uma coisa que na verdade, que já deveria ter sido feito, mas também tem resistência, que é pegar todas as faixas de 30 metros ao longo dos córregos e transformar elas em áreas não edificantes. É uma coisa que sempre deveria ter sido feita e que, apesar do Código Florestal, nunca foi feito. Existe uma cultura na prefeitura de que a área de saneamento de córrego é 5 metros. Né? Então, o que é totalmente insuficiente. Mas pode ser feito. Aí, o que a gente pode fazer? Bom, isso aí depois a gente discute lá na discussão do plano diretor, se nós estivermos lá na Câmara, como é que a gente pode pensar essa proposta, porque muitas dessas áreas já estão ocupadas, já estão construídas, tá certo? E elas são privadas, certo? Porque aí a questão, né, no plano de 2014, 2002, né, nós tínhamos um instrumento que era, e nós continuamos tendo esse instrumento, que é a transferência do direito de construir. Qual que era a ideia? A ideia era você pegar a faixa de 100 metros no entorno do córrego, transformar elas em áreas de parques, que são os parques lineares, e transferir o direito de construir dessas áreas para o entorno. Então, você criava áreas no entorno do córrego, onde você verticalizava, com o direito de construir da área do fundo de vale. Então, é uma proposta de praticamente redesenhar a cidade, né? Talvez a gente possa pensar isso, recolocar de uma outra maneira nessa revisão. Claro, a gente superar o outro problema que você colocou aqui, que esse é o mais sério, né? Então, como, né, vocês sabem, aí eu estou aí como candidato, né? E realmente é uma eleição muito difícil, né? Eu acho que a tendência dessa eleição é continuarmos tendo uma Câmara que é mais conservadora do que a gente gostaria, para fazer essas coisas. Agora, como enfrentar isso? Eu acho que é assim, eu vou falar com 3 coisas. Primeiro, tendo um prefeito que seja mais progressista, certo? Isso é importante. Não é suficiente, mas é importante, tá? Porque o prefeito tem influência sobre a Câmara. Mesmo que a maioria na Câmara seja desfavorável, um prefeito progressista ajuda muito. Segunda coisa, tendo argumentação, é um pouco isso que eu estou falando aqui, tendo argumentação técnica, mobilizando a imprensa, mobilizando formadores de opinião, criando, né, uma cultura favorável àquilo que a gente acha que é importante. Terceira coisa, articulação com a sociedade, os movimentos, com as pessoas que possam estar presentes na Câmara, que podem estar falando, que podem estar pressionando, que podem estar conversando com o vereador. Mesmo um vereador conservador, quando vai muita gente conversar com eles às vezes entendem as coisas e percebem o que é melhor, né? Eu não sou daqueles assim que acho que, né, se parlamentar conservador só gerasse lei conservadora, a gente não teria a Constituição que nós temos, porque a Constituição que nós tínhamos um Congresso que era majoritariamente conservador, certo? Em 88. E nós temos uma Constituição que eu acho bastante boa, certo? O plano diretor, a Câmara também, em 2014, não era nenhuma, né, não era assim o máximo, né, mas ela conseguiu aprovar um bom plano diretor, quer dizer, e aí né, claro que o prefeito, nesse caso, o prefeito ajudou, porque o prefeito que era mais favorável a isso, ajudou. Agora também tem que convencer o prefeito. Se o prefeito é menos favorável, também tem que, porque se a sociedade está organizada, se tem argumentos, etc., também tem que atuar para pegar um prefeito desse que está falando que é conservador e convencer ele que, né, que algumas coisas... Então, nós temos que formar uma cultura, para finalizar, temos que formar uma cultura urbana, né, uma política urbana que vai penetrando na sociedade, e que a sociedade defenda aquilo. Então, eu acho bastante interessante que pouca gente bate no plano diretor, certo? A gente viu só esses dois candidatos que são da extrema direita que estão batendo no plano diretor. Em geral, as pessoas acham que o plano diretor foi uma boa proposta. A gente conseguiu finalizar esse processo com uma imagem positiva do plano diretor atual, tá certo? Agora, claro que muita gente fala que precisa fazer essas... Mesmo o mercado imobiliário, que não ficou muito satisfeito, fala, não, o plano diretor é bom, mas precisa de um ajuste, certo? Precisa de um ajuste aqui, ali, etc. Então, eu acho que porque a gente conseguiu ganhar uma
ganhar esse debate público, né? Esse debate público, e eu acho que isso tem que continuar agora, né? Não vai ser fácil, mas é possível. É isso. Queria... Nabil, obrigada. Nabil, deu a hora mesmo, né? Acho que foi ótima a conversa, toda a palestra, aí, toda a apresentação que você fez. Essa conversa depois também foi bacana. A gente, do nosso lado, agradecer você de se dispor nesse tempo. Você está em campanha, né? Que você está na luta aí para ter, pelo menos, a gente ter um arquiteto, né? Eu acho que eu sinto falta mesmo dos arquitetos terem mais participação política. Isso faz diferença no que se torna a cidade, né? Eu acho que você é uma das poucas pessoas que tem essa preocupação, essa frente. Então, torcer mesmo para que a tua campanha vá bem, agradecer pelo teu tempo, né? E é isso. Agradecer a turma aí que até agora ainda tem bastante gente, poucas pessoas saíram. Bom, eu que agradeço, Alexandre, Cecília, César, todos os professores. Eu vi que o Chico Barros está aqui também. Apareceu aí. Né? Chico Barros é professor da Federal também, do Instituto Federal? Ele está por uns 2 anos, ele está com a gente. Ele vai estar acompanhando por 2 anos. Que bom. Oi, Chico. Grande aquisição aí do Instituto Federal. Não sei mais quem está, que eu quase não vi aqui. Mas é um prazer estar aqui com vocês. E quem puder assinar um manifesto dos arquitetos, nosso apoio aí, está rolando por aí. É uma maneira da gente também, né, tornar mais conhecida aquilo que nós